Urgente, o Bolsonaro vai depor hoje às 14 horas na Polícia Federal. Ele foi chamado às pressas lá para prestar um novo depoimento e a coisa pode ficar difícil para o Bolsonaro mais ainda, até porque, não sei se vocês sabem, ele já enfrenta mais de 600 processos e agora ele está encarando aí um novo processo, tá? Ou pelo menos um inquérito, e a coisa vai ficar difícil, tá? Eu vou contar com todos os detalhes aqui para você, mas antes de mais nada eu vou pedir para você deixar um like porque é extremamente importante. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, você deve estar perguntando assim, tá, mas por que é que o Bolsonaro foi chamado às pressas lá para depor na Polícia Federal? Bem, o que acontece é o seguinte. Você lembra do senador Marco Duval, aquele cara que era da SWAT? Você lembra do Daniel Silveira e o Bolsonaro? Pois é, esses três caras aí têm uma ligação, uma forte ligação. O Daniel Silveira e o Bolsonaro, segundo o próprio Marco Duval, eles se juntaram, né, e coagiram ele, pressionaram o Marco Duval para gravar o ministro Alexandre de Moraes, tá? De certo modo, induzir o ministro Alexandre de Moraes a falar que estava extrapolando as 4 linhas, excedendo aí os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, o que acontece? O Marco Duval iria gravar essa situação e, consequentemente, aliados de Bolsonaro e, consequentemente, também o junto, né, o Bolsonaro, iria pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes e, de certo modo, cancelar as eleições. Essa foi a fala do Marco Duval. A Polícia Federal não gostou nada dessa situação, os ministros também ficaram, de certo modo, ensandecidos e, principalmente, sabendo que, de certo modo, o Bolsonaro, na teoria, estaria envolvida aí nessa situação. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, enfurecido, né, fez aí uma solicitação para que seja aberto aí um inquérito contra o Bolsonaro e a casa caiu. Agora, o Bolsonaro vai hoje lá na Polícia Federal às 14 horas depor, tá? Sobre essa situação, né, que eu já mencionei para você, e aí, consequentemente, eles vão perguntar também algumas coisas sobre a situação das joias, sobre a questão da vacinação, né, dos cartões de vacinas adulterados, e a casa vai cair. Diante de tudo isso, os advogados do Bolsonaro já estão aí, de certo modo, procurando, ou pelo menos formulando lá algumas perguntas e respostas. Talvez o Bolsonaro vai dar uma de Cid lá, diante das perguntas, observa aí o meu direito constitucional de permanecer calado. Talvez ele vai fazer isso, ou de uma maneira mais grossa, de uma maneira mais, né, chinfrim, ele vai falar que, ó, me recuso a responder isso daí, né? Só que existem outras situações que podem complicar mais a situação do Bolsonaro e, dependendo do que ele responder lá, pode piorar a situação. Eu sei que, diante disso, né, o Bolsonaro está cada dia mais e mais perdendo um pouco mais de credibilidade diante da sociedade, e a imagem dele vai desgastando perante toda a população. Você pode observar que ele já não tem mais tanta força diante da população brasileira. Isso mesmo, depois do último julgamento aí, praticamente não teve protesto nenhum em relação a ele. As pessoas simplesmente aceitaram e sabiam que ele tinha feito aquelas barbaridades. Agora, o que o Bolsonaro vai lutar é para não ser preso, ou talvez melhor, para, né, adiar aí a sua prisão, né, indo constantemente batendo ponto lá na Polícia Federal. Essa que é a realidade, tá? Gente, falando sobre uma outra situação, é sobre a situação do ICL, que é uma situação extremamente complicada. O Arthur Lira partiu para cima do ICL. Eu vou falar no próximo vídeo, então vocês acompanhem aí. Valeu, muitíssimo obrigado. Tchau. Deixa o like, se possível.